Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, e a todos vocês que estão assistindo, aos colegas, aos amigos, aos companheiros, né? E a todos vocês que estão assistindo esse vídeo aula, nessa hora que Deus preparou para eu falar a palavra de Deus e você ouvir a palavra de Deus. Isso vai ser de muita serventia na tua vida, tanto espiritual como material. Nós hoje estamos falando sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, né? A capa da nossa revista é As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes. Nós vamos falar sobre a 7ª lição, ou seja, que será dada no próximo domingo, dia 12 de fevereiro de 2017. Nós hoje vamos falar sobre benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Quando nós olhamos benignidade, um escudo protetor contra as porfias, nós vemos que, para nós sabermos como funciona esse tema dessa lição, nós entendemos que porfia, o que é porfia? No grego é eres, ou seja, dissensões, discórdias, debates e disputas. Isso são coisas que não levam o homem ou a mulher a felicidade nenhuma. Essas dissensões, essas discórdias, esses debates, ele só prejudica o andamento e o crescimento da obra de Deus. É por isso que a nossa revista está dizendo benignidade, um escudo protetor contra as porfias. O que seria benignidade? Benignidade do grego é chestotes, ou seja, uma disposição a ser gentil, temperado, culto e refinado em caráter. Uma pessoa desse jeito, ele vai ter bons modos, vai ter boa conduta. Então, quando você age com benignidade, a benignidade é um escudo que vai proteger contra o quê? As discórdias, as dissensão, as disputas, né? As iras e aí por diante. Esse é o tema da nossa lição. Quando nós olhamos para o texto áureo, disse Efésios capítulo 4, versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Verdade prática, a benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha de amor de Deus para com o próximo. Então, quando você age na vida com a benignidade, você se torna uma pessoa que testemunha o amor de Cristo em sua vida, perante as pessoas que estão à sua volta, perante as pessoas que estão ao seu redor, dentro da família, dentro do convívio social, aonde você trabalha, aonde você anda, aonde você passa. Então, isso que é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a leitura em classe, nós vamos ver Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17. Diz assim a palavra de Deus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais,
cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Tudo que você fazer, faça com alegria, faça louvando ao Senhor, faça adorando ao Senhor, que isso é a coisa mais importante para a vida de um homem. Então, quando nós olhamos aqui na lição, nós vamos ver que na introdução da lição, hoje estudaremos mais um aspecto do fruto do Espírito, ou seja, a benignidade e mais um aspecto da obra e do fruto do Espírito, e também as obras da carne, que vai falar sobre porfia. Veremos que o crente cheio do Espírito, ele sempre tem um coração benigno e procura sempre ter relacionamentos saudáveis, evitando discussões, disputas, porfias, polêmicas e de todo tipo, né? Que não vai beneficiar a obra de Deus. O conselho de Paulo a Timóteo foi para que ele fugisse do quê? Das discussões, polêmicas, debate acerca da lei, pois tais discussões são inúteis e não acrescentam nada à fé dos irmãos. Por isso, Tito, capítulo 3, versículo 9, ele disse: mas não entreis em questões loucas, genealogia e contendas nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Isso não acrescenta nada, isso não melhora nada. Essas coisas que é disputa, discórdia, briga, confusões, isso não ajuda a igreja de Deus. Muito pelo contrário, só atrapalha. É isso que nós estudaremos na lição de hoje. Então, por isso, nós devemos ficar atentos a todas as palavras que Deus fala ao nosso redor. E segundo a palavra, somos orientados pela palavra de Deus. Então, o primeiro ponto da nossa lição fala assim: a benignidade se fundamenta-se no amor. A benignidade fundamenta-se no amor. Primeiro subponto: o que é benignidade? Você conhece o significado dessa palavra? Uma pergunta. Então, benignidade significa o quê? Índole boa, significa bom caráter, significa benevolência, significa humanidade e bondade. Então, no crente, essas características, irmãos, são fruto do quê? Do Espírito. O Espírito Santo trabalhando na vida do cristão. Isso é importante para as nossas vidas. Então, é o resultado do fruto do Espírito. É por isso que eu e você devemos sempre pedir que o Espírito Santo nos ajude, nos ensina e nos forma segundo a sua palavra. Todo crescimento deve ser crescendo em função da palavra, com a palavra. Não adianta crescimento espiritual longe da palavra. O crescimento tem que estar na palavra. Esse é o que Paulo está dizendo. Não conseguimos, é lógico, irmão, que a gente sabe que nós não conseguimos ser bondoso pelos nossos próprios esforços, né? A bondade que estamos estudando aqui, ela vem de Deus, pois é fonte de toda a benevolência e do amor de Deus, né? 1 de João, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Preste atenção, ó. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade, Deus é amor. Amar, quando eu falo amar aqui é no sentido de fazer bem o próximo, é no sentido de você querer ver o próximo bem. Também significa você, quando vê ele, você ficar alegre, porque ele foi prosperado, né? Também significa, amar significa você compreender a pessoa que está ao teu lado, né? E quantas das vezes nós não conseguimos compreender as pessoas?
Quantas vezes nós não conseguimos compreender quem está do nosso lado? Sabe por quê? Porque falta o amor. O amor, ele compreende. O amor, uma das características fundamentais do amor é com a compreensão. Por que que o mundo está do jeito que está? É porque falta-lhe o amor. Falta-lhe a compreensão. É por isso que esta palavra veio falando. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus, ele compreende as pessoas, né? Amar não significa, quando amar, não significa que a pessoa todas as vezes vai gostar de nós, vai fazer bem a nós. Às vezes a pessoa vai fazer mal a nós e nós temos que amar a pessoa, entendeu? Então, às vezes, muitas pessoas às vezes falam assim, se ele me ama, eu amo ele. Se ele não me ama, eu não amo ele. Mas isso é errado pela Bíblia. Aí, ó, aquele que não ama, entendeu? Aquele que não ama não conhece a Deus. É por isso que a Bíblia Sagrada, ela nos orienta e nós temos que ser norteados por ela, né? Deus é amor e logo a benignidade é uma das características do crente. Aí você fala assim, mas que palavra difícil. Não, irmão, essa palavra não é difícil. É só você pensar assim, Deus me ajuda a ser transformado e crescer a cada dia mais segundo a tua palavra. Você tem o Espírito Santo de Deus que age na tua vida. Você tem Deus dentro de você trabalhando na tua vida. Mas sabe o que o Espírito Santo de Deus me fala agora? É que muitas das vezes Deus está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus quer trabalhar e nós fechamos a porta do nosso coração, não deixamos Ele trabalhar. Não damos oportunidade sequer de Deus mudar a nossa vida. É por isso que muitas das vezes nós sofremos. Entendeu? Mas esta hora que você está ouvindo esse vídeo, saiba que você tem o Espírito Santo de Deus. Se você der uma oportunidade para Ele trabalhar na tua vida, você verá que as bênçãos de Deus te acompanharão. Você vai receber de Deus essa palavra agora. Se você falar essa palavra é minha, você será abençoado por Deus. Então receba em nome de Jesus. Vamos para o segundo subponto da nossa lição. O segundo ponto fala Jesus, exemplo de benignidade. Jesus, como homem perfeito, é o nosso maior exemplo de benignidade e amor. Por isso, João capítulo 3, versículo 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. É por isso que Deus, Jesus é o exemplo de benignidade de Deus, do amor de Deus para com você. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você se perde. Ele quer salvar a tua vida. Entendeu? É por isso que você tem que estar atento à palavra de Deus, né? Ele amou os ricos e os pobres e sempre ajudou todos que foram até a ele. Como exemplo, nós vemos a mulher cananeia. Nós vemos que Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Deus, aliás, Pedro, falando que Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? E nós vemos o exemplo de uma mulher cananeia. Nós vemos que ela saiu, Jesus estava ali próximo, e ela partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Mateus capítulo 15, versículo 22 diante, diz que uma mulher cananeia
que saía daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha, essa mulher estava pedindo para Jesus, mas ele lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, a Bíblia diz que ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha o que Jesus falou. Parece que realmente era isso mesmo. Parece que Jesus estava sendo áspero aqui, mas ele não estava sendo áspero. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando na olaria. É como o oleiro está fazendo, ele estava moldando o vaso. Entendeu? Naquele momento que ele falou essa palavra, se a mulher tivesse desistido, Jesus não ia fazer mais e nem dar a bênção que ela precisava. Então aquela mulher chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha o que essa mulher disse. Naquela hora o vaso estava sendo moldado. Ela disse assim, então ela adorou, dizendo: socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Sim, bem, os cachorrinhos também comem das migalhas que saem da mesa dos seus donos, dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Naquela hora, o vaso que Jesus estava fazendo era aquela mulher. Aquela mulher se quebrou como vaso na mão do oleiro. Ela se quebrou perante o Senhor. Então, naquele momento, Jesus fez dela um grande vaso. Observa que Jesus disse assim: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu desejas. E naquela hora, a sua filha ficou sã, ficou sarada. Jesus estava moldando o vaso. Quem sabe você, quantas das vezes você está nas mãos de Deus. Deus está fazendo, está moldando o vaso. Mas esse vaso não se quebra. Nós temos que se quebrar perante o Senhor. Se nós quisermos a bênção de Deus, temos que se quebrar. Aí sim Ele vai fazer um grande vaso. Vai fazer um vaso de honra. Vai fazer aquilo que Ele quer. E aquilo que Ele quer é a bênção. Entendeu? Então essa mulher, nós vemos que Jesus foi benigno para ela. Nós vemos que Jesus teve amor por ela. Né? A princípio parece que Jesus não estava se importando com o clamor daquela mãe. Né? Porém o mestre estava testando a fé daquela mulher. Por isso declarou: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus, em sua bondade, irmão, não se prendeu em debates religiosos, políticos, pois sabia que sua missão era salvar, resgatar os que havia perdido. É por isso ele disse em Lucas capítulo 19, versículo 10, dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Observa que Jesus, ele não ficou preso em debates políticos. Não, ele não ficou preso nisso. Ele veio salvar. Qual era a missão dele? Era salvar. E qual é a missão de Jesus hoje? É salvar as pessoas. E Jesus quer salvar a tua vida. Não importa a situação que você estiver, mas saiba que Ele quer salvar e salvará. Se você der uma oportunidade, Ele salvará sim a sua vida. Isso é o segundo subponto. Vamos ver o terceiro terceiro subponto aqui da nossa lição. A benignidade na prática.
O evangelista Billy Graham disse que é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham. É fácil ser bondoso e gentil com quem se nos trata bem, mas precisamos ser benignos com aqueles que erram, tropeça e ainda nos trata mal. Entendeu? Precisamos ser benignos com aquelas pessoas que tratam mal, né? Nem todo lugar que nós chegamos, nós vamos ser bem recebidos, entendeu? E nós temos que ser bondosos com essas pessoas. Não podemos pagar mal por mal, não. Devemos ser bondosos. Devemos tomar cuidado. Quantas pessoas às vezes erram e falham e nós não damos a mínima chance para ele voltar para Deus na prática. Ou às vezes se ele não gosta de nós, às vezes maltrata nós, né? E às vezes nós tomamos atitudes que não devemos tomar, de querer sufocar, querer acabar, querer isolar. Mas essa atitude não é certa. É por isso que a Bíblia disse que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: e não embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E não embriagueis com vinho que há contenda. Não tem jeito de ao mesmo tempo você estar cheio de vinho e estar cheio do Espírito. Não tem jeito. Ou uma coisa ou outra. Mas a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Né? Por isso que você deve estar cheio do Espírito, para quando alguém vier te fazer o mal, você não revidar com mal. Revidar com amor, com benignidade, ser bondoso. Ser bondoso não quer dizer que você vai concordar com a atitude errada do seu irmão. Não, muito pelo contrário. Mas você tem que lhe ajudar. Entendeu? E Deus vai te abençoar. E você também, que às vezes gosta de ser maldoso com as pessoas, deve evitar isso. Falar: não, eu sou crente, eu sou cristão, eu tenho Deus na minha vida. E Deus também vai te abençoar. E para de ser maldoso com as pessoas. É isso que a Bíblia fala. E a terceira pessoa da Trindade, irmão, o Espírito Santo, que ele está no nosso interior, ele nos leva a ser bondoso em todas as circunstâncias, né? Em todas as circunstâncias que você passa, esse Espírito Santo que está no meu e está no teu interior, ele leva-nos a ser bondoso. Muitas pessoas rejeitam o cristianismo, sabe por quê? Porque alguns cristãos não amam como seu mestre. Quantas pessoas rejeitam o cristianismo? Porque existem pessoas dentro, no meio cristão, que às vezes não amam igual Jesus amou, entendeu? Jesus amou de verdade. Por isso nós temos que ser seus seguidores. Jesus foi gentil para com os publicanos, com os pecadores, né? Ele sentava e comia com essas pessoas na mesa. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 9, versículo 11 e 12, disse: e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam os médicos de médico os sãos, mas sim os doentes. Jesus queria salvar. O objetivo de Jesus é salvar, né? Salvar os pecadores, salvar, curar as pessoas. O objetivo dele é esse. É por isso que Jesus vivia na prática. E nós também devemos viver na prática isso. Nós somos discípulos. Nós temos que fazer
procurar fazer aquilo que o mestre fez. Embora seja difícil, mas temos que pedir a ajuda de Deus. Por nós mesmos nós não fazemos. Mas se nós pedirmos a Deus, Ele nos abençoará e nos dará essa bênção. E aqueles publicanos ali, por serem cobradores de imposto, eram odiados pelo povo em geral, porque eles cobravam mais do que devia às pessoas. E outra coisa, na cruz Jesus demonstrou a benignidade ao atender o pedido de um salteador. Nós vemos Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43, diz assim: e disse a Jesus, aquele homem: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o que Jesus disse àquele homem: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós como cristãos, devemos viver a benignidade na prática. Fazer igual Jesus fez. Aí sim nós seremos abençoados por Deus. Seremos abençoados e cada vez mais cheios do poder do Espírito Santo. Se buscarmos em oração, buscarmos a ajuda de Deus, aí sim as coisas mudarão à nossa volta, né? Segundo subponto, ou melhor, segundo ponto, a porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho. Primeiro subponto, inimizade e porfia. Embora estas duas palavras pareçam ter o mesmo significado, elas são distintas. Segundo o dicionário, OUAIS, inimizade é ódio, indisposição e malquerência. E porfia significa contendas de palavras, discussão, disputa, polêmica, entendeu? Embora tenha significado distinto, mas elas são obras da carne, da velha natureza. É por isso devemos fugir, irmãos, de tais ações. Isso não é bom para a vida cristã. Não adianta falar que é bom, porque não é. Entendeu? Isso faz mal à nossa vida, à nossa conduta diária. É por isso que Gálatas capítulo 5, versículo 20 e 21 diz: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, cerca das quais vos declaro o que Paulo estava dizendo. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É por isso que Paulo disse àquela igreja, aos Gálatas. Olha o que Paulo orientava. E nós temos que ser orientados também pela palavra de Deus. Se nós quisermos ter a bênção de Deus, nós devemos voltar-se para a palavra. Avivamento significa retorno. Avivamento significa um retorno. Retorno o quê? É retorno às nossas ideias? Não. É retorno àquilo que nós pensamos? Não. Aquilo que nós achamos? Não. Avivamento não é isso. Avivamento é retorno à palavra de Deus. Como ela tem que ser. Porque ela norteia a nossa vida cristã. E nós somos abençoados por Deus. Não dá certo uma pessoa dizer assim: ó, eu sou cristão, eu estou na igreja todos os dias, e de repente a conduta dele aí fora, no trabalho, na faculdade, na vida social, no convívio
familiar, ser aquela vida de bagunça. Não, não é bom isso. Isso não faz parte da nossa vida cristã. É por isso que nós temos que se orientar pela palavra de Deus. Todos os livros são bons. Ajuda, é lógico que ajuda. Mas nós temos que orientar, a nossa base é a Bíblia Sagrada. Aí sim nós seremos abençoados. Segundo subponto aí, Evódia e Sintique eram irmãs valorosas que serviam a Deus na igreja de Filipos. Filipenses 4:2, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Nós não sabemos ao certo qual que era o motivo da diferença entre essas irmãs. Alguns dizem que é questões pessoal, outros dizem que tratava de uma disputa de questão eclesiásticas. Porém, essa atitude delas era reprovável. Então é por isso que Paulo, ele chega e orienta elas a acabarem com essa discussão. Porque essa discussão não levaria a nada. Irmãos, quantas discussões nós temos no nosso meio, que às vezes só pioram, só gera problema, entendeu? Só gera confusão. Isso não é bom, irmão, para a vida cristã. Devemos tomar cuidado, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. E o apóstolo, como líder, ele não procurou saber quem estava com a razão. Muito pelo contrário. Ele disse que era para parar essa atitude. Você que é um líder, você que é um pastor, um evangelista, você que tem cargos na igreja, quando vê essas coisas, não deve ajudar a aumentar a confusão, né? Deve diminuir, irmão. Porque às vezes há pessoas que querem aumentar, mas não deve acontecer. Foi o que Paulo fez. Em meio às porfias, não existe vencedores. Todos acabam perdendo e dando lugar ao diabo. É por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, ele disse: não deis lugar ao diabo. O crente não deve dar lugar ao diabo. Deve orar, buscar para que isso não venha a acontecer. Essa é a palavra de Deus, irmão. Essa é a orientação bíblica que nós devemos ter. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para o terceiro subponto da nossa lição aqui, disse Miriam e Arão. Moisés havia sido escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo até Canaã. E uma das suas características mais marcantes era a mansidão e a humildade. Quando nós olhamos para Números, capítulo 12, versículo 3, diz assim: e era o varão Moisés, muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Olha, irmão, que bênção. Todo líder, principalmente o líder, deve ser manso com as pessoas. Todo líder deve ter essas duas características, né? Se você quer ter uma liderança bem-sucedida, ouça e ouve o que Moisés era. Ele era varão manso, entendeu? Todo líder precisa disso, irmão. Mansidão e humildade. Se você não for humilde,
Se você não tiver isso na tua vida, geralmente a tua liderança vai ficar sempre ruim. Mas o que eu devo fazer quando eu não tenho essas características? Humildade e mansidão. Eu devo orar, pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele venha fazer a diferença em nossa vida. E ajudar, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele quer te ajudar. Você precisa de uma liderança forte, de uma liderança bem-sucedida, mas precisa dessas duas características. Certo dia, Miriam e Arão, irmão de Moisés, ficaram indignados pelo fato dele ter se casado com uma mulher cuxita. Por isso, Números capítulo 12, versículo 1 diz: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomaram, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. Entendeu? Então, ele não aceitava aquilo. Eles não estavam preocupados com Moisés, mas por trás disso havia outros sentimentos. Que sentimento que era esse? Talvez a inveja por ele ser líder e ser bem-sucedido. Ele certamente, podemos dizer assim, até desejava a liderança, né, do irmão. Mas o que aconteceu? Deus não gostou disso. Isso é um sentimento carnal e traz consigo outro sentimento, despertando o que há de pior em cada pessoa, irmão. Isso não é bom. As consequências da inveja, da porfia foram terríveis. Miriam e para todo o povo, pois tiveram que ficar retido no mesmo lugar, até que Miriam pudesse se ajuntar ao povo. E assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu até que recolheram Miriam. Números 12, 15. Então, irmão, é desastroso, irmão, esse negócio. Temos que tomar cuidado. Não devemos deixar isso acontecer. Tenha cuidado com a porfia, as discórdias, as pelejas, né? Pois elas trará prejuízo a você e ao povo de Deus. Não trará crescimento, só trará coisas que pioram a sua vida espiritual. Mas quer um conselho? Ore a Deus, busque a Deus. Senhor, me dá mansidão, Senhor. Me dá humildade. Muitas das vezes, irmão, a pessoa que está na liderança, ele acha que ele está certo, e só ele, e acaba ele sendo, não escutando as pessoas que estão à sua volta. E muitas das vezes, até as pessoas à sua volta querem ajudar, mas ele acaba, por ele não ser humilde, por não ser manso, não querendo ouvi-los, e aí acaba se destruindo a si e as outras pessoas que são os seus súditos, que estão ali trabalhando com ele. Quantas vezes acontece isso? Isso é bom? Isso é ruim, irmão. Isso é péssimo, né? Devemos tomar cuidado, irmão. Tanto nós devemos orar para que Deus abençoe a liderança, e tantos líderes devem orar para que Deus lhe dê humildade e mansidão para trabalhar, para saber ouvir aquilo que o povo está dizendo. E aí sim Deus vai abençoando. Deus tem o poder de mudar qualquer situação. Quem sabe a tua liderança, você sente que está sendo fracassado na tua liderança. Mas Deus, ele tem o poder de mudar qualquer situação. Ore ao Espírito Santo. Peça a Deus que ele tem o poder de quebrar as barreiras e te abençoar. E você ter uma liderança forte. Uma liderança trabalhando todos em prol da obra de Deus e do reino de Deus. E ganhar as almas para Jesus. Deus que te abençoe. Que o Deus de paz quebra as barreiras na tua vida e te dê a vitória. Receba essa palavra
em nome de Jesus. Precisamos de santidade. Precisamos viver, não como o mundo vive, mas precisamos viver como a palavra de Deus diz. Né? Terceiros pontos da nossa lição. Revistamos-nos de benignidade. Primeiro subponto. Retirando as vestes velhas. Paulo exorta os crentes de Colosso a se despirem da velha natureza, deixando de lado a ira, malícia, maledicência e as palavras torpes. Ele disse em Colossenses capítulo 3, versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. As palavras, elas têm que ser agradáveis. Não com desrespeito, não com maldade, não falando palavrões. Isso não é bom para a vida cristã. Como filhos de Deus, precisamos nos revestir de vestes novas, ou seja, atitudes novas. Entendeu? Nós vemos, quando a pessoa aceita Jesus, vem para a igreja, é outra coisa. Tem que deixar o velho homem. Tem que haver mudança. A mudança sim. Sim. Não pode vir. Tem pessoas que dizem assim, vem do jeito que está e fica como está. Aí não dá certo. Você tem que vir, mudar, conformar-se com a palavra e procurar obedecer a palavra de Deus. É isso que a Bíblia fala. Ou seja, novas atitudes, a fim de você mesmo e eu anunciar ao mundo a benignidade de Deus. É por isso que 1 de Pedro 2:9 diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse pensamento de vem como está e fica do jeito que está, não conforma com a palavra de Deus. Porque se você vir do jeito que está e ficar do jeito que está, fazer tudo que você quer e não o que a palavra manda, você não consegue ganhar o teu próximo. O teu próximo olha assim, ele foi para a igreja, está todo dia na igreja, mas olha as atitudes dele. As atitudes dele é ruim. Não mudou nada. Isso não pode acontecer, irmão. Entendeu? Para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos 12, versículo 1, ele disse, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não conformeis com este mundo, com essas atitudes que só causam dor, problemas e dificuldade. Nós não podemos conformar, irmãos. Temos que ser diferentes. Fomos chamados para ser diferente. O cristão tem que amar. O cristão tem que viver bem. Retirando as vestes velhas, tem que tirar aquelas vestes velhas e viver conforme a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. E precisamos de ter santidade, porque disse assim, depois de tudo isso, tem que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a caminhar nessa vida.
Por isso, nós devemos ficar atento e pedir para Ele mudança. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a conformar-se com a palavra. Segundo subponto, sede benignos. A benignidade, ela é um antídoto e um escudo contra as porfias. Nós já falamos aqui do título. Tornamo-nos benignos porque fomos perdoados e justificados por Jesus Cristo, e agora o Espírito Santo de Deus nos ajuda a viver de um modo santo e justo. Fomos perdoados por Cristo, por isso precisamos também conceder o perdão àqueles que nos ofendem e nos magoam. Mateus capítulo 6, versículo 12, 14 e 15 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, não querer perdoar, liberar o perdão, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Devemos tomar cuidado, irmãos. Tem que liberar o perdão, irmão. Nós temos que liberar o perdão. Tanto no meio da família, no convívio social, na empresa. Se quisermos viver bem com Deus e com o próximo, devemos liberar o perdão. De certa forma, é até fácil agir com bondade com aqueles que agem conosco da mesma forma, né? Mas precisamos ser benignos com aqueles que nos odeiam e nos maltratam também, né? Devemos ser benignos para eles, é isso que a Bíblia disse. Jesus ensinou: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, amai. Olha bem o que Jesus disse, é Jesus que disse, hein? Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltrata e vos persegue. É isso que Jesus manda. Entendeu? Qualquer crescimento fora disso aqui é errado. Não deve. Você tem que amar. Entendeu? Temos que fazer isso. É difícil, mas você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você que vai te ajudar, irmão. Avivamento é isso, é crescimento espiritual. Deus, ele tem o poder de mudar a tua vida. Senhor, eu não consigo amar aquela pessoa, aquele irmão. Então ora para ele. O melhor lugar para você liberar perdão, sabe onde é? É na oração. Quando você dobra o seu joelho para interceder para aquele irmão que te odeia, que te faz mal, se você começar a orar para ele, para Deus abençoar ele, você vai ver que através da oração vai dissipar aquele mal. E o seu coração vai voltar a sentir amor para ele, por ela, pelos irmãos, pelas pessoas que te fazem mal. É isso que Deus está falando na sua palavra. E aí Deus vai te abençoar. Terceiro subponto, imitando a conduta de Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma vida ilibada e como líder era um exemplo para os crentes de Corinto. Sua maneira de viver era tão santa que ele desafiou os crentes a serem seus imitadores. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Agora eu te pergunto aqui, você como líder pode dizer isso? Para a sua congregação, aonde você vive, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Irmãos,
todo crente, todo líder, todo obreiro do Senhor tem que ter isso em mente. Olha o que Paulo falou, olha que desafio, entendeu? Será que sua família, seus amigos, seus irmãos em Cristo podem imitar os seus atos e suas ações? Pois é, foi isso que Paulo disse. Paulo seguiu o exemplo de Jesus, irmão. E nós, como igreja, devemos seguir o exemplo de Jesus, exemplo de Paulo, homens que trabalharam em função da obra de Deus. Porque senão, irmão, nós acabamos vivendo uma vida de dificuldades. Temos que procurar viver aquilo que prega. Pregar aquilo que se vive. Né? Tem que fazer isso. Porque senão, não adianta. Senão não adianta você chegar lá e pregar sobre santidade, sendo que todo mundo sabe o que você faz por fora. Ai, que coisa feia. Isso é feio. Isso não é bonito para a sua vida. Como você vai ganhar os teus familiares? Uma coisa é quando eu não vim para a luz, quando eu não aceitei Jesus, quando eu era natureza velha. Mas agora eu sou crente, eu sou cristão, eu tenho que me conformar com a palavra de Deus, tenho que procurar seguir. Deus está difícil, mas então procure fazer aquilo que Deus manda, e você verá que através da sua vida, através do seu exemplo, Deus salvará muitas pessoas para o reino dele. Entendeu? Não podemos nos esquecer que ser cristão é ser semelhante a Cristo. Jesus deve ser o padrão para o nosso viver. Ele tinha uma vida social intensa. Ia a casamentos, né? Mas ele não se deixou seduzir pelas coisas do mundo. Quando nós olhamos em João capítulo 12, é isso mesmo? Não, capítulo 2, capítulo 2 fala dessa festa que Jesus foi, né? As bodas em Caná, quando ele transformou a água em vinho, tá vendo? Quando ele deu a benção àquelas pessoas. Jesus ia a casamentos, mas em nenhum momento ele deixou seduzir pelas coisas do mundo, pelas coisas que os outros faziam. Tem lugares que eu devo ir? Tem. Mas eu não devo fazer e praticar aquilo que a Bíblia condena, só porque eu estou na festa, meu irmão. Eu tenho que fazer tudo. Não, você não tem que fazer nada. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo, né? Tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Tem que tomar cuidado. Entendeu? Porque senão fica difícil. Tudo que eles fazem na festa, eles podem fazer o que quiserem na festa. Mas a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode perder a nossa postura. É lógico, com elegância, né? Sempre com elegância, né? Mas deve manter fiel à palavra de Deus. Não deixar-nos seduzir pelas coisas que não agradam a Deus. E devemos ter vida em Cristo. Eu me lembro que uma certa feita, um rapaz chegou a mim e falou assim para mim: irmão Israel. Ele chamava de irmão na época.
ele falou assim, olha, eu passei por um constrangimento. Qual foi o constrangimento? Ele disse que um homem convidou ele, deu uma palavra boa para ele estava até gostando da palavra. Palavra que estava ajudando ele. Ele estava até pondo fé na palavra de Deus. Mas depois, passou dias, o homem chama ele para ir numa festa. Aí chegou lá na festa. O homem começou a tomar vinho naquela festa. E aquele homem tomou tanto vinho que ficou embriagado. E esse homem foi e ajudou até carregar essa pessoa. E quando ele carregou, ele chegou em mim e falou assim, ó, como que uma pessoa que fala a palavra pode tomar tanto vinho a ponto de se embebedar? Eu disse para ele assim, olha, eu não sei. Ele falou para mim com palavras dele. Disse que ficou tão envergonhado que ele perdeu até o apetite de tomar aquele vinho. Ele achou aquilo um absurdo. É isso que acontece, irmão. É por isso que nós devemos pregar a palavra de Deus e procurar viver, orar, buscar a Deus. É difícil, mas temos que ser assim. Entendeu? Nós temos que ser exemplo, irmão. E ele estava muito constrangido com aquela situação. De ver aquele homem naquela situação. Ele não aceitava. Por isso que nós devemos ser o exemplo, irmão. Entendeu? É difícil, irmão. Nada é fácil. Mas olha para vocês verem como aquele jovem estava tão preocupado com essa situação. Não é fácil. Mas Deus, Ele tem o poder de mudar qualquer situação. E eu disse para aquele jovem, não se preocupar, não olhar para essas situações, porque a salvação dele que era interessante. Era aquele jovem se entregar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Conclusão. Se realmente desejamos expressar um cristianismo vivo, autêntico, precisamos excluir do nosso meio as porfias, discórdias, confusões, né? Pois elas são obras da carne e maculam o corpo de Cristo. Precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo com a sua benignidade, porque a sua benignidade atraía as pessoas para se reconciliarem com Deus. Jesus manifestou a sua benignidade, curando os enfermos, libertando os oprimidos pelo diabo e morrendo na cruz pelas nossas ofensas e delitos. Deus é fiel, Deus é santo, Deus é poderoso. É por isso que a benignidade ela é um antídoto contra as porfias, contra as discórdias, né? Tudo isso devemos deixar de lado e ser abençoado por Deus. E eu quero orar pela tua vida agora. Você que está na sua casa, quem sabe você está vivendo um problema, uma confusão, está vivendo um problema que alguém te fez você passar por situações difíceis, situações que te geram tanta inconformidade. Quem sabe você está vivendo momentos difíceis na sua carreira. Saiba que Deus tem o poder de mudar qualquer situação. E eu irei orar por você agora. Jesus tem o poder de salvar a tua vida. Quem sabe você ainda não aceitou a Jesus como Salvador.
Você pode levantar a mão onde você estiver e Jesus pode salvar a tua vida, libertar e fazer a diferença na tua vida. Só Ele pode, porque Ele morreu na cruz para te salvar e salvar a mim também. Eu vou orar por você agora. Maravilhoso, eterno Deus, Pai Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, toma todas essas pessoas que estão assistindo, Senhor, este vídeo. Deus, salva, Senhor, liberta, escreve o seu nome no livro da vida. E toma todas as pessoas que são cristãs também, Senhor. Venha transformar, venha, Senhor amado, abençoar, venha repreender, Senhor, todas as discórdias entre o teu povo, Senhor. Deus, todas as coisas erradas que vai macular o teu corpo, agora, Senhor, repreende todo o mal, Senhor. Dê a vitória, Senhor, à tua igreja. A tua igreja, Senhor amado, precisa mais e mais avançar, Senhor amado. Que eu venha ser, Senhor, um canal de bênção. Que todas as pessoas que estão assistindo, Senhor, que seja abençoado por Ti, para abençoar as vidas das pessoas, Senhor. Estende as Tuas mãos, abençoa financeiramente, espiritualmente, materialmente, conjugalmente, dê a bênção da proteção sobre o lar de cada família agora, Senhor. É o que nós te pedimos hoje e para todos sempre. Amém. Fique com Deus. Vai domingo na escola bíblica dominical para aprender mais e mais e crescer a cada dia mais. Que Deus te abençoe. Espero você na escola bíblica dominical de domingo. Amém.